Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade aos conteúdos da nossa disciplina, né? Assistência à mulher. E o conteúdo de hoje a ser trabalhado vai ser assistência ao parto, né? A gente já veio debatendo alguns conteúdos, a gente falou do acompanhamento do pré-natal, a gente falou do ciclo menstrual, a gente falou do planejamento familiar e métodos contraceptivos. Hoje a gente vai é, se debruçar mais sobre o conteúdo que envolve a assistência ao parto, ao trabalho de parto, né? Então é um conteúdo bem interessante, importante e que eu espero que vocês aproveitem bastante, certo? Então, para começar, vamos falar um pouco do trabalho de parto. O que seria esse trabalho de parto, né? A literatura traz que é um processo através do qual o útero gravídico, por meio da atividade contrátil, né? As contrações do útero, expulsam o feto com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas. Aí a gente vai abrir parênteses para entender um pouco mais. Ou seja, uma gravidez que ela, segundo sua idade gestacional, ela já seja igual ou superior a 20 semanas, então a gente já pode dizer que ali, se houver a expulsão do feto, então isso quer dizer que houve um parto, né? Que houve um trabalho de parto. Outra situação na qual de repente a gente não tem como calcular essa idade gestacional ou não tem algo que nos dê um valor fidedigno dessa idade gestacional. Então, como é que a gente vai poder caracterizar como sendo um trabalho de parto, um parto, na verdade? Então, é através da mensuração do peso desse feto, né? Desse RN. E aí, esse peso ele tem que ser igual ou superior a 500 gramas. Então, vamos lá. A primeira característica a gente vai calcular a idade gestacional, né? O tempo de gravidez. Se não for possível, ou se houver dúvida nesse cálculo, a gente vai partir para o quê? Para o peso desse feto, desse RN, né? E aí, se o peso for igual ou superior a 500 gramas, a gente vai estar também classificando como um parto, né? Como um trabalho de parto. E aí ainda existe outra possibilidade. Se no momento não tiver como fazer essa mensuração nem da idade gestacional, nem com relação ao peso, a gente vai para o tamanho, né? E o tamanho ele deve ser igual ou superior a 25 centímetros para também entrar nessa classificação. Hoje em dia, com a modernidade, com o avanço, com a implantação da rede cegonha, que incentivou bastante o acompanhamento de pré-natal, né? Essa busca ativa da gestante para iniciar o acompanhamento logo no primeiro trimestre. Então, a maioria das grávidas, elas já conseguem mensurar desde muito cedo a idade gestacional e, consequentemente, evita que haja necessidade da gente lançar mão desses outros alternativas, né? De toda forma, é importante que a gente saiba disso, especialmente para quem presta concurso público, quem pretende prestar concurso público, porque é, são esses detalhes que as bancas elas costumam se atentar e aí a gente, enquanto profissionais do futuro, né, temos que estar atento a todas as situações e esses detalhes também podem fazer bastante diferença. Então, pessoal, esse parto ele pode ser classificado também de algumas outras formas, como ele pode ser um parto pré-termo, ou seja, pré vem de quê? De antes, termo vem de tempo, antes do tempo, né? Então, um parto que ocorre antes do tempo, antes da idade gestacional adequada. E aí esse pré-termo ele é classificado naqueles partos que ocorrem entre 20 e 36 semanas e 6 dias, ou seja, a partir de 20 semanas, que aí a gente descarta um aborto, e aí a gente já está falando de fato, como a gente viu acima, de um parto, né, da expulsão de um feto, até antes de 37 semanas, ou seja, até 36 semanas e 6 dias. Então, se essa gestante ela parir nesse período de idade gestacional, então a gente vai estar falando de um parto prematuro, né, um parto pré-termo. Outra classificação é o parto a termo, né? O parto dentro da idade gestacional adequada, né? No tempo certo. E é aquele que ocorre entre 37 semanas e pode ir até 41 semanas e 6 dias. Ou seja, a partir de 37 semanas é aquela história que a gente, quando está acompanhando uma gestante no pré-natal, ou seja, lá onde for que a gente estiver prestando as orientações, a gente já disse. Chegou na 37 semanas, já está dentro do prazo.
é aguardar o momento certo que o bebê e o organismo dessa mulher vai entrar em trabalho para expulsão daquele RN, que geralmente no parto normal ocorre por volta da 40ª semana, né? Por volta de 40 semanas, mas que entre 37 e 41 semanas e 6 dias a gente está dentro do prazo ideal. E também tem a classificação que é o pós-termo, né? O pós, após o tempo, né? E aí se configura já como, assim como o parto prematuro, o parto pós-termos, né? Após o período, também se configura como uma condição que pode agravar tanto a situação clínica da gestante quanto do próprio RN, do próprio feto. E aí é uma condição que necessita uma abordagem rápida para que tenha um desfecho adequado, né? Então, pessoal, são essas classificações. Primeiramente, para saber a questão se é um parto ou se é um aborto ou algo desse tipo, a gente utiliza por base aquilo que já foi falado acima. E aí, depois essas classificações em cima da idade gestacional para saber se é um parto prematuro, se é um parto a termo ou no tempo correto, ou se é um parto pós-termo, né? Então é importante a gente se atentar a isso. Diagnóstico de trabalho de parto. O diagnóstico, como é que eu vou saber que a mulher está em trabalho de parto, né? Quando é que a gente pode dizer que essa mulher de fato está num trabalho de parto ativo, que é importante também. A mulher ela vai sentir algumas contrações ao longo do acompanhamento do pré-natal, né? Que aí a gente chama até das contrações de Braxton Hicks, né? Que são contrações de treinamento. Mas o trabalho de parto ativo mesmo, ele necessita apresentar alguns critérios. E aí eu vou apresentar para vocês esses critérios agora. Então é necessária a presença de pelo menos 3 critérios. A saber, presença de pelo menos 3 contrações uterinas em intervalos de 10 minutos. Então, ou seja, essas contrações elas devem estar ocorrendo num espaço curto de tempo. Não pode ser aquela contração, deu uma agora, meia hora depois deu outra. Por mais forte que sejam essas contrações, mas se elas estiverem num intervalo muito longo entre uma e outra, a gente não pode estar classificando como trabalho de parto ativo. Então, se essa mulher ela logo recorrer a uma maternidade, a um serviço hospitalar que preste assistência ao parto, corre o risco dela ser orientada a retornar para casa, ou então ela vai ficar muito tempo naquela unidade hospitalar sem necessariamente estar em trabalho de parto ativo, né? Então, essas contrações, elas têm que ter uma intensidade suficientemente forte para causar a dilatação do colo do útero, né? Que é justamente quando elas estão acontecendo de forma, os intervalos, eles são regulares e mais próximos. Essas contrações, elas são rítmicas e com duração de aproximadamente 30 segundos, né? Cada contração. E aí, de acordo com o avançado do trabalho de parto, tanto as contrações, o intervalo entre as contrações, ele vai diminuindo, como a questão do tempo que uma contração dessa fica, ela vai aumentando, é meio que o inverso. O intervalo, ele diminui cada vez mais e a duração, o tempo que essa contração ela fica ativa, ela vai aumentando. Começa num trabalho de parto ativo em média de 30 segundos e aí vai aumentando, pode chegar até mais aproximado de 1 minuto, certo? Outro critério importante que deve aparecer é o colo uterino com dilatação igual ou superior a 4 centímetros. Então, antes disso, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros não é considerado trabalho de parto ativo. Então, a mulher chegou lá, foi feito um exame de toque, e aí ela identificou só 2 centímetros. Essas contrações elas não estão ainda tão rítmicas, tão regulares. Então, assim, ainda não está em trabalho de parto ativo. Então, necessita estar pelo menos 4 centímetros. Já tem obstetra hoje em dia que considera o trabalho de parto ativo a partir de 5 centímetros. Mas como essa medida, o toque vaginal, ele é muito subjetivo, vai variar de profissional para profissional, né? E aí a gente tem que estar atento a esses outros critérios. E outro é o grau mínimo de apagamento do colo uterino. O que seria isso, professor? Esse grau mínimo quer dizer com relação na medida que o colo ele vai dilatando, ele também vai se apagando, ele vai ficando mais fino. Isso é possível de ser identificado a partir do toque vaginal, certo? E aí mais na frente a gente vai ter alguns slides que vai ajudar a explicar melhor isso, mas
que é outra situação que a gente precisa estar atento, e aí essas três condições juntas, então, vai indicar de fato o diagnóstico de trabalho de parto, né? Outros sinais podem aparecer, mas eles não são tão fidedignos assim para indicar um trabalho de parto ativo. Eles, claro, eles sinalizam também para isso, mas nem sempre o fato de eles estarem presentes quer dizer que o trabalho de parto já está ativo, né? Que seria o quê? A perda do tampão mucoso, né? Aquela gosmazinha que algumas mulheres falam, uma espécie de catarro, né? Que chamam. Então, assim, aquilo ali para algumas mulheres é tido como o início do trabalho de parto, mas nem sempre. Pode haver a perda daquele tampão mucoso e ainda demorar bastante para iniciar o trabalho de parto. O discreto sangramento transvaginal, que é o que a gente chama de trabalho de colo, então pode ocorrer e não necessariamente ser isso. A formação da bolsa das águas, tudo isso pode acompanhar o tempo do parto, porém são sinais variáveis e não devem ser usados como critério diagnóstico. Então, teve a perda de tampão mucoso, somente isso. Está com trabalho de parto? Não. Teve um sangramentozinho discreto. Também é? Não. Então a gente tem que estar mais atento a esses outros critérios. E isso é importante, mais uma vez, eu alerto vocês para quem pretende prestar concurso público, porque são algumas dessas condições são colocadas lá na hora da prova, diz a mulher apresentou perda de tampão mucoso. É verdadeiro ou falso? Isso com relação ao início do trabalho de parto. E aí vocês atento agora e ciente dessa nova informação, não saber que não, a perda simplesmente do tampão mucoso não quer dizer que ela esteja necessariamente trabalho de parto. Pode sim, mas ela teria que apresentar esses outros critérios que a gente falou acima. Vamos lá, essa imagenzinha é bem interessante, né? Ela mostra aí o apagamento e a dilatação do colo uterino. Veja nessa primeira, o colo uterino, ele está bem grosso, né? E está sem dilatação alguma. Nessa segunda imagem já percebe um pouco de dilatação e o colo já está mais apagado, né? Já está aí mais de 50% apagado. Então ele já está fininho, ele já está ficando mais delgado, como a gente chama. E aí nessa última imagem já tem uma dilatação total, né? O colo já se apagou totalmente, 100%. Seria aí quando alcança a dilatação de 10 centímetros. Então, acho que essa imagem foi melhor para explicar essa questão do apagamento associado à dilatação. Essa outra imagem, ela mostra aí, é mais a critério de curiosidade, questão do exame do toque vaginal, né? Para saber quantificar o tamanho dessa dilatação, né? Veja que nessa primeira imagem, no toque aí, o colo está fechado, então não há dilatação. Nessa segunda imagem, já mostra aí o colo não totalmente apagado, mas já com a dilatação de 2 centímetros. Essa outra já com a dilatação de 5 centímetros e essa última, a dilatação total. Veja que os dedos já tocam totalmente a face do bebê, né? A cabecinha, região cefálica do recém-nascido. Professor, é fácil de saber, de identificar como é que a gente, o que é que precisa fazer para que a gente tenha essa lógica de saber quantos centímetros é a partir do toque. Eu costumo dizer que isso vai depender muito da prática, do dia a dia, né? Não quer dizer que você simplesmente chegou na primeira vez, fez um toque vaginal, já vai conseguir identificar e fazer uma mensuração mais adequada. Quanto mais toque vaginal você realizar ao longo da sua vida profissional, mais esperto e com mais capacidade você vai ter, obviamente, com a prática. Quanto mais a gente pratica, mais melhor a gente fica naquela técnica. E assim, o toque vaginal, ele é subjetivo. Eu costumo dizer que ele é subjetivo por quê? Porque vai variar a anatomia da mão de um profissional para outro. Uns apresentam os dedos maiores, outros menores. Como dica para quem trabalha em serviço de maternidade ou serviço de assistência ao parto normal, é a indicação de que se faça uma mensuração numa régua, né? A gente treina mais ou menos o dimensionamento do dedo na régua para ter uma noção de quantos centímetros vai estar. E aí é o dia a dia mesmo, é o toque, é o sentir, é a prática do dia a dia que vai tornar um profissional mais capacitado.
e mais preparado para fazer esse exame. Com relação à apresentação fetal. A apresentação fetal é a relação do feto com o canal de parto, né? Como é que esse feto está de acordo com, em referência ao canal de parto, ou seja, em referência ali à saída, o local por onde o bebê vai sair. E aí a gente tem 3 apresentações. A primeira, que é a mais comum e a que a gente prefere para um parto normal, né? Que é a apresentação fetal cefálica, né? A cabeça do bebê ela está posicionada para baixo, né? Em direção ao canal vaginal, que é por onde ele vai sair. Outra posição, outra apresentação é a apresentação pélvica. Veja que o bebê ele é direcionado para o canal vaginal, vai estar o quê? Vai estar geralmente as nádegas do bebê, pode apresentar alguma perna, enfim, isso é uma apresentação pélvica e aí essas apresentações para um parto normal, elas já dificultam bastante o processo e aí necessita de um profissional capacitado para que esse parto ocorra. Não quer dizer que não pode ocorrer um parto normal de um RN que veio através de uma apresentação pélvica, mas é uma apresentação bem mais complicada, que requer uma técnica adequada e que o risco é maior, né? O ideal é que seja uma apresentação cefálica. E aí temos também a apresentação córnica, né? Na qual o bebê ele começa em direção ao canal de parto, ele vai apresentar logo um braço, um ombro, ou algo desse tipo, e aí dificulta bastante. Um parto normal é contraindicado nessa tipo de apresentação. O ideal é que a gente lance mão de um parto cesáreo, né? Porque fica muito complicado o trabalho de parto nessa circunstância. A gente viu a questão da apresentação, agora situação fetal. A situação fetal está relacionada a como esse bebê está em relação à sua genitora, em relação à mãe, né? E aí o bebê ele pode estar numa situação longitudinal, que é essa primeira, que geralmente nos partos, na qual o bebê ele tem uma apresentação cefálica ou mesmo uma apresentação pélvica, que ele fica nessa situação vertical, né, ao eixo da mãe. Então é o que a gente chama de uma situação fetal longitudinal. O bebê, naquelas apresentações córmicas, como eu falei, ele vai estar geralmente numa situação fetal transversal ou córmica, né? Depende da literatura. E aí também vai ter algumas apresentações como essa, que é a apresentação oblíqua. Ele nem está totalmente horizontal, para ser classificado como transversal, nem ele está totalmente vertical para ser classificado como longitudinal. E aí por isso que nessa posição aqui ele é tido como uma situação oblíqua e é outra situação que requer um olhar diferenciado, porque nesses casos, nessas duas situações aqui, a gente deve optar por um parto cesariano, pois o risco de um parto normal ele se torna alto. Mecanismos do trabalho de parto, né? Aí a gente traz alguns mecanismos, como é que vai ocorrer esse trabalho de parto. Inicialmente a gente tem a insinuação, né? O bebê ele se encaixa entre os ossos da pelve ali para iniciar essa descida, né? Nesse 2 aí já temos a descida, classificação como descida, que é quando o bebê, ou essa parte cefálica dele já se encaixou totalmente nos ossos da pelve ali, ele já está iniciando o processo de descida. Essa imagem 3 e 4 trabalha com a parte da rotação interna da cabeça do bebê. Então, assim, nessa descida, tanto eu já expliquei isso para vocês em outro momento, mas os ossinhos da cabeça, através das fontanelas, né? Eles permitem que haja movimentação nesse crânio e, consequentemente, também com a ajuda dessa movimentação interna da cabeça do bebê, vai ajudando na passagem pelo esse trajeto do canal de parto, né? O 5 aí, veja que já está ocorrendo o desprendamento da cabeça do recém-nascido, né? Já está desprendendo. Assim que a cabeça desprende, acontece uma rotação externa, né? Que aí já ocorre, já o bebê
Depois ele coroou, aqui é quando a gente chama, nessa parte 5, aqui é quando a gente chama que tá coroando, né? A gente já tá visualizando a cabecinha do bebê. E aí, aqui no 6 ele já, a cabecinha já foi toda para fora. Nesse momento é a hora que a gente, na avaliação, percebe se a criança ela não veio com alguma circular de cordão, se não tem algo aí que possa estar prejudicando. Então, a partir do momento que o bebê saiu com o rostinho assim, ele faz essa rotação externa. Depois dessa rotação externa, a gente pode ajudar um pouquinho, baixando a cabecinha do bebê para que desprenda o ombro, né? Um dos ombros. E aí depois a gente pode fazer o movimento para cima da cabecinha para que desprenda o segundo ombro. E aí nesse momento é importante que a gente esteja bem firme, segurando firme, porque dá uma espécie de a expulsão ocorre mais rápida, né? No dito popular é como dar um supapo, o bebê pula para frente. Então é importante a gente estar atento para não correr risco de derrubar o bebê na hora de que estiver prestando essa assistência. Então, no trabalho de parto ele é dividido, o parto normal ele é dividido em algumas fases. Essas três primeiras imagens aqui trabalham com a fase 1, que seria a dilatação do colo uterino, né? Começa no início das contrações, depois pode ocorrer e geralmente ocorre mesmo a perda de líquido, né? Do líquido amniótico, o rompimento da bolsa das algas, né? Como é conhecido. E aí até a dilatação completa do colo uterino. Depois disso, depois da dilatação completa, a gente passa para a fase 2, que seria o período expulsivo, né, na qual o bebê ele se encaminha por todo aquele trajeto que a gente já explicou, até que ele saia completamente. Saindo completamente o bebê, aí a gente entra na terceira fase, que é a fase da dequitação da placenta, né? Que é o período na qual agora vai ser retirado a placenta. E ainda existe a fase 4, que seria o período de Greenberg, né? Que é o período, geralmente, as primeiras horas após a dequitação da placenta, né? Após a retirada da placenta, que é um momento no qual a gente deve estar bastante atenta a essa agora puérpera, né? Ex-gestante, agora puérpera, pois há um risco muito grande de hemorragia, né? Então tem que ficar atento nessas primeiras horas para ver como é que o organismo dessa mulher vai se comportar, como é que esse útero ele vai tá agindo. Então, só para trazer os conceitos mais corretamente para vocês, a gente traz o seguinte: a fase 1 seria a dilatação, inicia-se com as contrações uterinas regulares e termina com a dilatação completa do colo do útero. Passando para a fase 2, que é a fase de expulsão, né? Inicia-se na completa dilatação do colo e vai até o nascimento da criança. Depois disso, passamos para a fase 3, que é a dequitação, que começa com a saída total da criança e termina com a eliminação da placenta e seus anexos. E por último, a quarta fase seria o período de Greenberg, ou quarto período, né? Corresponde às primeiras 1 ou 2 horas após a saída da placenta. Vai ter literatura que até aumenta um pouquinho esse período, mas na prática são essas 2 primeiras horas que a gente deve ficar bastante atento. E agora, pessoal, a gente falou bastante do parto normal, mas a gente não pode deixar de falar do parto cesáreo, né? E o parto cesáreo ou cesariana é um procedimento cirúrgico, obviamente, invasivo, que requer anestesia, geralmente anestesia RAC, né? Não há necessidade de uma anestesia geral, mas em algumas condições, algumas situações, especialmente em algumas situações de complicações, faz necessário lançar mão de anestesia geral, mas na prática e a normalidade é que seja uma anestesia RAC, né? Nesse procedimento realiza uma incisão no abdômen e no útero, que que expõe geralmente vísceras e ocorre a perda de sangue, e é através dessa incisão onde o feto é retirado. Algumas indicações reais de um parto cesáreo, né? Tirando aquelas indicações inventadas que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tanto trabalha para combater essas falsas indicações de parto cesáreo. A gente sabe que o índice de parto cesáreo ele está muito superior ao de parto normal, e associado a isso a gente vê crianças nascendo prematuras, crianças
mães com dificuldades de amamentar seus filhos, enfim, uma série de complicações que a gente pode estar associando ao parto cesáreo indicado de forma errônea, né? Mas, infelizmente, ainda tem muito isso. É muito mais prático para um médico, um obstetra ou uma equipe como um todo acompanhar um parto cesáreo, já que ali ocorre naquele momento, depois fica tudo tranquilo, do que ter que acompanhar 8, 12 horas de um trabalho de parto normal, né? Então é mais prático e tranquilo, digamos assim, para um médico, para sua equipe como um todo, acompanhar um parto cesáreo do que um parto normal. Além disso, tem todo aquele culto de que o parto normal ele gera, são dores muito grandes, que algumas mulheres dizem como se fosse insuportável. Para algumas o parto normal é tido como um parto anormal, né, devido justamente essa dor envolvida. Às vezes os nossos serviços, especialmente serviços públicos, eles não dispõem infelizmente, de uma assistência a um trabalho de parto normal humanizado, né? Então, assim, acaba que realmente fica algo bem traumático para algumas mulheres que passam por isso, mas a gente não pode deixar de falar e de mostrar que o quanto de benefícios esse parto normal, esse parto vaginal, ele vai trazer para essa mulher, seja através da maturação total dos órgãos e desse RN, desse bebê que vai nascer, a própria liberação do leite mais rápido, a recuperação mais rápida, enfim, a não necessidade de passar por um procedimento de anestesia, um procedimento cirúrgico, enfim, são várias as vantagens. E aí, mesmo assim, muitas mulheres acabam optando pelo parto cesáreo, porque, no parto cesáreo tem como eu ter um controle maior de qual dia vai ser esse parto. Algumas mulheres, eu quero colocar o dia do parto no dia do aniversário, do meu aniversário, no dia do aniversário do filho mais novo. Enfim, são uma série de coisas que acabam levando a um parto cesáreo, indicações que não são reais, né? Mas a gente também não pode deixar de falar que o parto cesáreo é algo muito interessante e importante na assistência à saúde da mulher, visto que pode salvar muitas vidas, tem algumas indicações de fato que são reais, que são necessárias e que se não ocorresse o parto cesáreo, essa mulher ela pode ir a óbito juntamente com o seu recém-nascido, com o seu bebê, né? Seu feto. Então, vamos lá se atentar para as verdadeiras indicações de parto cesáreo. Quais são elas? A desproporção cefalopélvica, ou seja, quando durante o trabalho de parto, e aí também não tem como o profissional que está acompanhando aquele pré-natal dizer que durante uma consulta pré-natal, você vai ter que ser um parto cesáreo porque a cabeça do bebê ela não vai bater com a sua pelve, né, com os ossos da sua pelve. É muito difícil, eu desconheço profissional que tenha a habilidade e a capacidade de dizer isso, só a não ser que identifique de fato uma anomalia muito grande na cabeça desse bebê e aí já durante o acompanhamento traga essa justificativa, mas na maioria das vezes as indicações de parto cesáreo por conta de desproporção cefalopélvica ocorre durante o trabalho de parto, que é quando observa-se que o bebê, houve toda a dilatação, o bebê, a mulher está tendo contrações rítmicas e tudo mais, mas mesmo assim o bebê não consegue descer, né? Não consegue, a mulher não consegue expulsar esse feto. Então, há necessidade de fazer uma cesárea de urgência aí. A apresentação anômala, por exemplo, aquelas apresentações córmica ou na qual o bebê, durante o trabalho de parto, começa a apresentar uma perna ou um braço, enfim, são apresentações anômalas que indicam de fato um parto cesáreo. E essa sim, já durante, no finalzinho da gravidez, através de uma ultrassonografia, tem como o profissional identificar a posição do bebê e aí, já no finalzinho da gravidez, com uma apresentação desse tipo, a indicação de fato é um trabalho, é um parto cesáreo. Descolamento prematuro da placenta é uma indicação de trabalho de parto cesáreo. Pós-maturidade, ou seja, já passou do tempo, a idade gestacional ali já está superior ou já chegou a 42 semanas, então há indicação real de parto cesáreo. Sofrimento fetal agudo ou crônico, identificou-se que esse bebê está em sofrimento, então tem que lançar a mão de um parto cesáreo o quanto antes para antecipar esse parto, esse nascimento. Placenta prévia total ou parcial, que é quando a inserção da placenta ela não está inserida no local adequado, aí pode gerar
sangramentos e tudo mais, e aí é necessário também, é indicado um parto cesáreo. Além das toxemias gravídicas, né, uma hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim, tudo isso que a gente vai debater também num outro momento, mas que serve para gente dizer que é uma indicação real de um parto cesáreo, né? Sem falar, pessoal, também do prolapso de cordão umbilical, né? Percebeu que esse cordão ele está prolapsado, então também é mais uma indicação de parto cesáreo. Eu trouxe aqui as principais, só para que a gente ficasse mais atento e entendesse que algumas indicações elas são irreais, na verdade. Elas são fictícias e não tem nada a ver, de fato, com a indicação concreta de um trabalho de parto cesáreo, como aquelas que eu mencionei anteriormente. Com relação aos cuidados pós-parto cesáreo, a gente vai ter a antibiótico terapia, né? A necessidade de lançar mão de antibióticos como prevenção de infecção. Sondagem vesical, aí vai variar muito de profissional para profissional. Alguns obstetras, eles optam por, se a gestante for primigesta, for a primeira parte dela, eles preferem nem que não faça a sondagem, alguns deles, outros já preferem que faça. Mas, via de regra, é indicativo sim de fazer a sondagem vesical às pacientes que vão passar por um processo cesariano. E aí essa sonda vesical ela vai permanecer aproximadamente até 6 horas pós-parto, né? Que aí é quando há a retirada da sonda e é observado se essa mulher ela tem suas eliminações vesicais, ver se essas eliminações vesicais elas retornam ao normal, né? A alimentação, dieta zero, né? No pré-parto aí, pós-parto, essa alimentação ela leva em média de ali umas 6 horas, continua em dieta zero, depois começa a se liberar uma dieta líquida e pastosa, passando a ser liberada uma dieta sólida ou normal padrão, em média aí de 12 horas depois. A deambulação hoje em dia é indicada que ocorra cada vez mais cedo, né? Sempre que a mulher já se sentir capaz de fazer essa deambulação, no intuito de prevenir a trombose venosa, né, profunda, que acometeu anteriormente bastante mulheres, bastante gestantes puérperas, e aí a deambulação ela não era aconselhada e agora, diante de todos esses fatos e diante dos estudos, mostrou que a deambulação precoce ela é importante. Outra coisa, a amamentação precoce também, o quanto antes colocar esse bebê para estar amamentando, porque esse processo, além de ser importante para o recém-nascido, é importante para a mãe também, vai favorecer a contração do útero e para que esse útero volte ao seu tamanho normal, então é bem importante isso. A auto-hospitalar vai depender muito dos serviços no qual essa mulher está inserida. Via de regra, seria por um parto cesáreo em média 72 horas, podendo ser reduzido para 48 horas. O que acontece é, nós estamos vivenciando um momento ímpar na sociedade, que seria essa pandemia, e alguns serviços, algumas maternidades, justamente para evitar aglomerações, para evitar a superlotação do serviço, diante de uma condição clínica satisfatória dessa puérpera, acaba liberando ela, às vezes até em período menor que isso, mas o mínimo que é recomendado é que seja 48 horas. A retirada de pontos ela vai ocorrer geralmente já no âmbito da atenção básica, por volta de 7 a 10 dias pós-parto. Na prática do dia a dia, eu falo enquanto enfermeiro também da rede de atenção básica, a gente costuma retirar em média 10 dias, que é quando já está mais sequinho, que é o que a gente chama no dia a dia, né? Já está a região incisão cirúrgica já está mais sequinha, já está melhor de ser retirado. Então, pessoal, é isso, a aula de hoje. Eu espero que tenham conseguido levar novos conhecimentos até vocês. Fico disponível aí para qualquer dúvida que possam ter e até a próxima.